Boa noite. Estamos aqui para mais uma atividade da Escola Livre de Filosofia. Eu vou, então, para a nossa live de hoje, convidar a nossa palestrante. Vai estar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a todos que estão aqui presentes. A Tatiane, a Ana Saião, a Aline, Mara, Cristiane Zeli, de Passo Fundo. Prazer recebê-los aqui. Alice Baum. Bem, a nossa aula live de hoje da Escola Livre de Filosofia é sobre uma temática contemporânea muito importante. Trata-se de um método de educação ambiental baseado em vivências, ou seja, uma educação ambiental que se funda no coração, nos sentimentos. E eu vou deixar a Madalena explicar isso melhor para vocês, porque já faz muitos anos que a Madalena vem praticando e estudando Joseph Cornell. Madalena Heinen, que está aqui conosco, é bióloga, é agricultora, está atualmente residindo no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva em Meijila, em Santa Catarina. Tem acompanhado o Lama Padma Santen em diversas atividades. Fez um curso também sobre filosofia com crianças. É uma pessoa muito dedicada à causa ambiental. Sejam bem-vindos todos que estão aqui presentes. E na medida que vocês tiverem perguntas, façam essas perguntas, escrevam ali no nosso chat, tá? E eu passarei para a Madalena logo que for possível. Boa noite, Liz. Boa noite, Fabrício. A todos que estão aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Estão sempre convidados. Até esse mês de julho, nós manteremos às terças-feiras sempre as nossas atividades, mas é possível que no segundo semestre, em agosto, passemos para as segundas-feiras. Tá? Boa noite a todos. Então, Madalena Heinen, Educação Ambiental baseada em vivências a partir de Joseph Cornell. Por gentileza, a palavra é sua. Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, Sérgio? Sim, sim, muito bem. Então, eu tenho o desafio de falar sobre educação ambiental vivencial, olhando para uma tela de celular. Né? Que bom saber que tem pessoas conhecidas, grandes amigos entrando na sala, e que, então, essas pessoas podem participar, vocês todos podem participar, podem reagir, né? Então, por favor, participem. Se não quiserem escrever nos comentários, também participem olhando para as suas telas de celular, né? Participem de alguma forma, reajam de alguma forma e essas vibrações com certeza vão chegar aos outros participantes. Então, para começar, a gente vai começar fazendo algumas vivências, a gente vai começar brincando. Então, vamos nos imaginar num campo, num dia de sol. Olhando para o lado tem uma floresta, nos convidando a entrar nela. Tem pássaros passando por cima das nossas cabeças. No outro lado tem uma vista muito bonita. E estamos em grupo. Estamos em grupo, em roda, e podemos olhar os rostos dos nossos companheiros. São com essas pessoas que a gente vai brincar.
E a primeira brincadeira que a gente vai fazer chama brincadeira do nariz. É assim, eu vou falar algumas dicas e vocês vão ter que descobrir de que ser vivo eu estou falando. Quem descobrir, coloca o dedo no nariz. Se na segunda dica vocês acharem que não é o que vocês estavam pensando, tira o dedo do nariz. Se na terceira dica pensar, não, mas é sim, põe o dedo no nariz. Mas, se vocês descobrirem, não falem, porque os colegas podem ouvir. E cada um tem que ter a chance de adivinhar sozinho. Então, vamos começar. A primeira dica é: eu sou plantada em todo o mundo tropical. Segunda dica: o que é chamado de caule não é um caule, e sim um pseudo-caule. A minha produção depende muito do manejo humano. Todas as minhas partes podem ser usadas na culinária, mas normalmente só se come os frutos. A quinta dica é: faz parte do meu manejo cortar o meu coração. E a última dica é: minhas frutas são vendidas em cacho. Quem acertou? Acho que estava muito fácil. Vou mostrar uma imagem. É a bananeira. Espero que vocês tenham acertado. Eu já estava colocando o dedo no nariz aqui, ó, imaginando que era a bananeira mesmo. Acertou. Acertei. É interessante que essas atividades para crianças também podem ser aplicadas com adultos, com jovens, e mexem com o intelecto e ao mesmo tempo mexem com a percepção estética, né? Com a admiração. Puxa, mas tem isso nessa planta? Eu não sabia que a banana era uma coisa tão complexa. Desculpe, você com a palavra de novo. Agora nós vamos fazer uma outra brincadeira que chama sons. A brincadeira é assim: o Sérgio vai colocar um som, vamos ver se a gente consegue ouvir. Vamos E tentar. a gente vai. Só deixa eu explicar primeiro, no finalzinho. A gente vai botar a mão na cabeça. E aí, a cada som que a gente ouvir, a gente vai ir contando quantos sons diferentes a gente escuta. E assim é a brincadeira. Vocês Pode conseguem começar. escutar? Eu estou tentando colocar o som aqui. Vamos ver. Eu escutei. Obrigada, Sérgio. Capaz de ficar horas no meio da natureza escutando esses sons, né?
É. Então, quantos sons vocês escutaram? Eu comecei a me confundir pelo sétimo, para saber se já tinha escutado aquele ou não, mas são muitos. Agora, a gente vai fazer uma outra atividade que chama Mas só Um por Lugar Especial. curiosidade, haviam pássaros diversos, mas também parece que haviam sapos, grilos Sim, e, e água. e água e tipos diferentes de pássaros, né? Será que tinha uma coruja no meio? Acho que tinha coruja e tinha vários tipos de sapos. Olha ali, a Mara Ó, e o Fabrício e a Cristiane identificaram. A Mara identificou 17, o Fabrício identificou 12 e a Cristiane identificou 12. Mais água. tinha água. Queres entrar aqui na nossa live um pouquinho e dizer quais são as 12 que você identificou, Cristiane? Eu acho que não tem, é É, difícil identificar, para ver porque de a gente não identificar. sabe bem Ó, que animal que coruja fez, gavião. né? Coruja gavião. Muito obrigado. Então agora a gente vai fazer uma outra atividade que chama Um Lugar Especial. Então a gente está no campo, né? Campo, tem a floresta, tem uma vista, e a gente vai escolher um lugar que vai ser o nosso lugar especial. A gente pode olhar em volta e deixar que aquele lugar nos escolha também, que a gente sinta uma conexão pelo lugar. Pode entrar na floresta, de repente ali dentro tem um riacho que a gente vai sentar nas margens. A gente pode ficar no campo e sentir o calor do sol. Então, a gente vai escolher esse lugar e ficar confortável nele. E aí eu vou fazer algumas perguntas sobre ele. Quais foram as primeiras coisas que você notou nesse lugar? Por que ele é especial? Como você se sente estando nele? O que você não tinha notado numa primeira olhada e notou só agora? Que sons você ouve? Que cheiros você sente? Como você acha que esse lugar se formou? Você gostaria de mostrá-lo a alguém? Agora despeça-se dele. E a gente volta a conversar. E agora a nossa última brincadeira, que chama Por que será? Eu andei pelos campos procurando respostas para as coisas que eu não entendia. Por que há conchas no topo das montanhas? Por que o ruído do trovão se sustenta por mais tempo do que aquilo que o provocou? Como os círculos de água se formam em torno do ponto onde foi jogada uma pedra? Como os pássaros conseguem ficar suspensos no ar? Convido vocês a encontrar coisas que despertam a sua curiosidade. Pense nas diversas formas de responder essas perguntas. E por que elas parecem sem resposta? Não procure apenas a resposta certa, e sim as possibilidades.
Então, eu vou compartilhar com vocês algumas das perguntas que eu anotei quando eu fui conduzida nessa atividade. Como é o céu do outro lado do mundo quando vemos a lua durante toda a tarde? Como que poucos elementos químicos se juntam e podem formar tanta diversidade? Como a cobra anda? Alguém mais quer compartilhar suas perguntas? Fiquem à vontade. Eu vou seguir falando, então, se vocês quiserem compartilhar, podem compartilhar. Depois a gente pode passar pelos comentários. A vida é curiosa. Então, a educação ambiental vivencial considera que o ponto principal da crise ambiental que a gente vive é que o ser humano, embora seja um animal, seja parte da natureza, então, ele não se sente assim. Há uma desconexão entre o ser humano e o ambiente criado pelo ser humano e a natureza, o ambiente natural, que é o ambiente de todos os outros seres vivos, né? Então, há esse distanciamento que se reflete, inclusive, na nossa linguagem. Então, a gente chama natureza o que é o que não tem interferência humana, onde os outros seres vivos moram. A gente não chama a cidade de natureza. Então, essa também é uma contemplação interessante, mas a gente não vai entrar nela agora. E a gente vai usar essa linguagem convencional, que é chamar de natureza o que é os ambientes que não têm tanta interferência humana, para que a gente possa aqui se comunicar. Mas essa é uma questão. Então, se há esse distanciamento, essa desconexão, a gente perde essa sensação de pertencimento, a gente perde a sensação de devoção, de respeito e de amizade com os outros seres. E mesmo algumas ações de preservação ambiental, elas são bastante utilitárias. Por exemplo, eu posso decidir preservar uma mata porque ela mantém a minha água limpa. E aí, quando eu tiver uma outra fonte de água, ou quando eu tiver um filtro mais eficiente, aquela mata perde a importância. E eu posso decidir que eu não preciso mais preservar ela, né? Então, a educação ambiental vivencial, ela chama para uma outra questão, né? Ainda que a visão racional, né, dos motivos para preservar as matas, motivos para ter a água limpa, seja bem importante, se ela por si só precisa de muita energia, muita argumentação, de muita lembrança de que aquilo é importante, né? Se ela tiver como base uma conexão com a natureza, ela não vai precisar de tanta energia, de tanto esforço para se manter. Então, a educação ambiental vivencial, ela chama para essa conexão, que vai servir de base para outras ações. Essa forma de trabalho foi organizada por Joseph Cornell, que é um educador ambientalista, que desde os anos 70 conduz grupos para atividades em meio à natureza. E aí ele percebeu que só a paixão e o entusiasmo dele muitas vezes não era o suficiente para contagiar as pessoas que ele estava guiando. E que isso acontecia com mais facilidade, esse contágio, se ele fizesse brincadeiras em meio à natureza, no ambiente natural. E também ele percebeu que existia uma sequência de brincadeiras que poderia levar as pessoas a ter uma experiência mais profunda e mais gratificante. E aí ele organizou as brincadeiras
de uma forma que ele chamou, foi traduzida como aprendizado sequencial. Então, a gente vai falar sobre as etapas desse aprendizado agora. Eu vejo o aprendizado sequencial como um funil, que vai pegar Madalena, Quer falar? Sério? Oi? antes de você entrar nesse tema tão importante sobre o aprendizado sequencial, que é um aprendizado do sentir, é um aprendizado espiritual, é um aprendizado das emoções, eu gostaria de destacar aqui as contribuições que vieram, né? O Diego fez uma pergunta que eu fiquei muito curioso com essa pergunta. Como a árvore respira quando perde as folhas? Não sei, Diego. É um mistério para mim. A Liz, ou Liz, escreveu: o ser humano não se sente parte da natureza. É isso mesmo, nosso triste problema. Muito obrigado. A Cristiane Zelli escreveu: como pode a beleza da borboleta seguir por caminhos turbulentos? Como é que ela consegue voar em meio a tanto vento, né? Embora a dimensão metafórica possa indicar outras coisas também. Eu fiz questão de destacar as contribuições e deixar livre para todos que quiserem continuar contribuindo, escrevendo aqui. Fiquem bem à vontade. A interação é super importante. Madalena, então, como é esse aprendizado sequencial? Então, obrigada, Sérgio. Obrigado. A gente vai falar agora das 4 etapas, né? Eu vejo o aprendizado sequencial como um funil, então, em que a gente vai pegar a energia do grupo que está sendo conduzido, que é desfocada, né? Cada um com a cabeça em um lugar, e vai amorosamente conduzindo essa energia para o ponto da experiência direta que a gente quer proporcionar, que vai ser uma experiência mais profunda, por a gente ter conduzido a energia para essa experiência, para essa sensação. Então, isso vai ficando mais claro quando a gente for falando das etapas, e aí eu também vou mostrando outras as atividades que podem ser feitas nessas etapas, e aí eu vou só descrever, a gente não vai mais brincar. Então, a primeira etapa, antes eu queria mostrar o livro do Cornell. Talvez muitas pessoas já conheçam e eu acho que vocês estão vendo espelhado, não sei como resolver isso. Mas esse chama Vivências com a Natureza, eu acho que é o mais conhecido, e dentro dele tem várias atividades, assim, bem diretas, explicando a idade, a etapa a que ele se refere, as idades indicadas, né, para fazer, que material é necessário, é bem legal. E esse aqui, que eu só tenho o Xerox, porque é uma edição que acabou, não estava mais disponível, que é a Alegria de Aprender com a Natureza, fala um pouquinho mais da teoria, né, dessas atividades, conta algumas experiências do Cornell e tem menos atividades. É isso, a propaganda. Então, a primeira etapa chama Despertar o Entusiasmo. Então, as pessoas chegam, né? Às vezes é um grupo que já se conhece, às vezes é um grupo que não se conhece, e cada um tem as suas preocupações, as suas distrações. E a gente, então, vai propor atividades que façam as pessoas pegarem suas distrações, suas preocupações, guardarem na bolsa e irem brincar. Tem que ser atividades muito divertidas e muito envolventes, que também é muito importante, porque como é a primeira atividade, é o momento em que o guia vai dizer, prestem atenção no que eu estou propondo, porque é divertido. Né? Participar é mais divertido
que implicar com o colega, ou que pensar no lanche, né? Prestem atenção. Então, é esse momento de convencimento. Assim. E então, o grupo, ou ele vai estar, muitas vezes está sem energia, as pessoas estão cansadas, ou as pessoas não estão convencidas de que aquilo vai ser legal, ficam meio desconfiadas, então não tem energia, essas atividades vão criar essa energia. Ou se existe uma energia que está dispersa, essas atividades vão concentrar a energia e aí o guia vai conduzir essa energia como funil. Eu fiz uma metáfora. A primeira atividade que a gente fez, ela é dessa etapa, ainda que ela seja bem parada, digamos assim. Existem outras atividades que a gente pode fazer, por exemplo, tem uma atividade que chama Que Animal Eu Sou? Que é bem conhecida, até existem jogos com uma metodologia parecida, que é a gente faz uma plaquinha com o nome de um animal ou de uma planta e coloca atrás da pessoa. E aí, com perguntas de sim ou não, ela tem que descobrir se que animal ela é, ou que planta ela é. Isso é legal para grupos que não se conhecem, porque as pessoas vão caminhar, vão conversar umas com as outras e vão começar a se conhecer. E existem outras brincadeiras que são super de correr também, né? Brincadeiras de verdadeiro ou falso, e aí as pessoas têm que ouvir a frase que foi dita, decidir se aquela frase é verdadeira ou falsa, e dependendo, se for verdadeira, um grupo corre atrás do outro. E se for falsa, o outro grupo corre atrás do um. E assim vai. Essa atividade também pode ser usada para trabalhar conceitos, né? Não só de biologia, mas conceitos de qualquer disciplina, de matemática, de história, né? E é uma forma dos alunos prestarem atenção, porque estão participando dessa brincadeira e precisam sair correndo para algum lado. Também pode ser, se a gente está num ambiente natural, ela pode ser usada com percepções do próprio lugar. Por exemplo, o sol nasce em tal direção, né? O norte é para tal direção, e assim por diante. Ou de observação de folhas, de árvores que estão ali perto. Então, as possibilidades dessa brincadeira são muitas, em qualquer ambiente e com qualquer assunto. Existem outras brincadeiras. Uma vez no Rincão Oi? Gaia, quando José Lutzenberger ainda era vivo, realizamos uma atividade semelhante e fomos envolvidos por múltiplas sensações através de diversos canais. Então, sentir o cheiro da mata foi uma coisa super forte assim, para as crianças, né? Escutar os sons, ver os brilhos, as folhas, essa contemplação. Lembro que uma criança disse assim, eu quero ficar paradinha, eu quero só olhar com carinho, ver com carinho, sentir com carinho. Acho que ela ensinou tudo para nós naquele momento. Desculpa a interrupção. Lembrei desse fato belo, quis contar. Obrigado. Legal. Então, existem outras atividades dessa etapa também que são de fazer mímica, de imitar animais, né? Existe uma muito legal que chama Arca de Noé, em que a gente dá um papelzinho para as pessoas e elas precisam imitar o animal que está naquele papel. Só que duas pessoas têm papel com o mesmo animal. Então, eu vou imitar o meu animal e eu preciso achar o meu par, que também vai estar imitando aquele animal. E aí também é uma forma super divertida das pessoas se conhecerem. Assim. Então, esse é o clima das atividades, e quando a gente está conduzindo um grupo com essa proposta, essas brincadeiras vão sendo feitas uma atrás da outra, até que o guia considere que
o grupo está pronto para seguir para atividades mais sensíveis, né? E isso acontece como a gente fez aqui, sem muita explicação, vai fazendo uma atividade atrás da outra, né? E depois é que o grupo vai conversar sobre o que sentiu, sobre o que aconteceu. Então, é assim mesmo que acontece. E aí, quando o grupo está animado com o que está acontecendo, envolvido com o que está acontecendo, né? Quando não tem mais dispersão e existe aquela vontade do que vem em seguida, aí vamos para a segunda etapa, que chama concentrar a atenção. Essas são as minhas preferidas, confesso. Então, são atividades que exigem um grau de atenção maior, né? Mas diferentes graus de atenção. Tem atividades são consideradas do estágio 2, mas que são muito próximas do estágio 1. Outras são consideradas do 2, mas são muito parecidas com a do 3, que a gente vai ver em seguida. Então, é essa ponte, né, entre uma energia dispersa e uma energia capaz de uma experiência sensível. Dessa etapa, a gente fez a atividade do som. E muitas dessas atividades, dessa etapa, elas usam outros sentidos que não a visão. Por exemplo, a audição, né? Ou sentir cheiros, ou o tato, e a gente pode propor que a pessoa feche os olhos ou mesmo usar vendas. Outras atividades bem legais dessa etapa usam lupa, que a gente vai usar o sentido da visão, que a gente está tão acostumado a usar, mas de uma forma diferente, com lupas. Então, existe uma atividade que eu acho muito legal, que chama microexcursão. A gente coloca uma linha de mais ou menos 1 metro em algum lugar interessante na natureza, e os participantes são convidados com a lupa, fazer essa trilha, né, de 1 metro, prestando atenção em todos os detalhes que estão ali, que eles só conseguem ver com a lupa. E aí a gente convida os participantes quando encontrarem um animal, se colocar no lugar daquele animal, né? Como que aquele animal vê o mundo? O que pra gente é muito pequeno, para ele é muito grande. O que pra gente é grande, ele nem consegue ver de tão grande, né? E é muito interessante nessa atividade que quando, à primeira vista, não tem nada ali. Se a gente olhar com mais cuidado, algumas partes começam a se mexer. E se a gente olhar com mais cuidado ainda, a gente vai ver uma riqueza de cores e de formas que é muito impressionante. Eu acho muito impressionante, pelo menos. E outra atividade dessa fase também é uma atividade que chama Olho Vivo, que é numa trilha, quando a gente está caminhando, dá um papelzinho para as pessoas, que vocês não vão conseguir ler porque está espelhado, e com algumas coisas que a pessoa tem que encontrar. Então, algumas possibilidades um animal camuflado, a maior folha, a menor planta, algo que faça barulho. E uma coisa muito legal de perguntar nessa atividade é falar para a pessoa encontrar algo quadrado. Porque a gente não percebe, mas na natureza é muito difícil ter algo quadrado. E o ser humano costuma fazer as coisas quadradas, mas na natureza não é assim, né? Os ângulos que a gente usa nos nossos móveis, nos nossos quadros, nas nossas casas, eles não são muito naturais. Então, essa atividade sutilmente mostra isso. Eu acho muito legal. Não consigo ver o rosto de vocês, se vocês também acham legal ou não.
Espero que sim. Alice Baum está dizendo aqui, adorei essa atividade. Ali, minha amiga, oi. Então, a gente vai fazendo várias atividades dessa etapa, até que a gente ache que o grupo está pronto para uma atividade mais sensível, que é a terceira etapa, que chama experiência direta. Então, numa trilha que tem um ponto. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Tu consegue ver a pergunta, Sérgio? Bem, vou continuar falando Tem aí. uma pergunta aqui de Regis Paranhos, dizendo: quando as pessoas se dão conta de que fazem parte da natureza, o que de imediato acontece com elas? Quais são as primeiras ações e reações? Elas se transformam efetivamente? Acho que é uma pergunta sem resposta simples. Eu vou contar em breve uma experiência que aconteceu comigo, que eu acho. Só que é muito particular, né? Vocês podem me dizer. Cada um pode dizer. Às vezes essa é uma percepção muito racional, né? E aí pode não acontecer uma transformação de verdade, né? E outras vezes é uma percepção mais profunda e que a gente só vai saber o resultado dela a mais longo prazo, né? Podem ser coisas sutis. Elas não acontecem num plano necessariamente apenas consciente, elas vão germinando em nós, a gente vai ficando grávido disso e aos poucos a gente vai aprendendo a sentir. Seria isso, Madalena? É, acho que sim. E às vezes, se a gente faz uma proposta, propõe uma atividade assim, na verdade a gente nunca vai saber que transformação essa atividade fez com as pessoas, né? A gente espera sensibilizar, a gente acredita que sensibilizou, mas a gente não sabe realmente o quanto disso vai ficar, quanto isso vai modificar a relação da pessoa com a natureza, né? Mas, de algum modo, toda Mas, experiência está colocando uma sementinha, né? E muitas vezes ela acaba germinando em outras situações, a partir de outras experiências. Mas eu observei pela minha experiência, depois de 40 anos, que sim, elas marcam, né? Elas marcam, elas ficam na memória, elas têm vida, e elas, para as crianças, parece que isso é mais rápido do que para nós adultos, né? Elas costumam se envolver muito com isso. E aquilo que nós aprendemos na infância permanece na nossa existência. sim, às vezes nem a gente sabe, né? Às vezes a gente pode perceber que aconteceu uma mudança e às vezes não também. Uhum. Aprender a sentir é um processo lento, é um processo gradual, mas é um processo que cria raízes. Né? Principalmente quando é vivenciado, né? Sim. Esse é o ponto. Estão dizendo aqui também, adorei esta da lupa, eu fiz esta com a minha neta, é muito interessante. A coisa de não ter formas quadradas na natureza, Liz está dizendo, é realmente impressionante, não tinha me dado conta, né? A forma quadrada é bem da nossa geometria euclidiana, né? E o Fabrício está comentando, dizendo que está indo muito legal, está indo muito bem a atividade. Palavra com Legal. você, por gentileza. Tá. Então, a gente estava falando da experiência direta, né? Se a trilha tiver um ponto clímax, um lugar para chegar, esse lugar já pode ser a experiência direta, não precisa de uma atividade para isso. Se tiver uma cachoeira, se tiver um pôr do sol, uma grande árvore, né? E a gente tiver seguido os passos, é muito possível que só ao chegar num lugar assim, o grupo já esteja disposto, já esteja preparado para admirar esse local.
Mas também existem atividades para essa etapa, né? E essas atividades, existe uma atividade bem especial. O que a gente fez aqui foi imaginar que a gente estava num lugar especial, né? Mas quando a gente está em meio à natureza mesmo, de verdade, essa também é uma contemplação interessante, né? O que é estar na natureza de verdade, né? Na nossa mente também é de verdade. Eu gosto de fazer um papelzinho assim, entregar para as pessoas, chama o Guia do Explorador. Nesse Guia do Explorador, então, o papel vai conduzindo as pessoas a olharem de forma atenta para o lugar que elas escolheram. E, então eu vou falar algumas perguntas que tem aqui, né? Então, depois de escolher uma área especial, leve algum tempo para passear, observar, se divertir, encontre um local confortável para sentar. E aí pergunta, quais as primeiras impressões, como você se sente. E aí o bom do papel é que tem espaço para anotar e também para desenhar. Então, desenhe a vista mais bonita, que sons você escuta, que cheiros você sente, quem é o ser vivo mais antigo desse local, quantos anos ele tem. Use suas mãos para encontrar os lugares mais quentes e mais frios do lugar. Também os lugares mais úmidos e mais secos. Faça um mapa desses lugares. Aproveite o mapa para marcar a localização de outras coisas que você acha legal. Também tem espaço para fazer uma poesia. E, por fim, tem mais alguma coisa que você gostaria de escrever ou desenhar? Fique à vontade. E aí, teve uma vez que eu estava conduzindo um grupo para uma atividade e logo no início a gente chegou num ponto que tinha um cavalo e um filhote. E aí a gente observou um pouquinho e a gente viu que tinha uma placenta também. O cavalo tinha acabado de nascer, ele estava dando os primeiros passos. Isso por si só já foi uma grande experiência, né? As pessoas ficaram ali paradas por um tempo e aí cabe a pessoa que está conduzindo o grupo entender, né? Que ali não importa qual é o momento não importa se está no começo ou no final da condução da atividade, isso merece parar um pouquinho e ficar olhando, né? Daí a gente ficou ali por um tempo e depois foi seguir as atividades. E quando chegou nesse momento do Guia do Explorador, várias pessoas voltaram para o lugar onde estava o cavalo, né? E quiseram observar isso que tinha acontecido ali, né? Tinha um ser que tinha acabado de nascer naquele momento, assim. E isso foi muito bonito. E uma outra situação que aí para mim foi super transformadora. Quando eu estava fazendo o curso de educação ambiental vivencial, a gente fazia essas 4 etapas todos os turnos, né? Foram 4 turnos que a gente fazia, que a gente repetiu essa sequência. E aí, quando chegou nesse ponto da experiência direta, a atividade era fazer a entrevista com uma árvore. Essa entrevista, então tinha o roteiro e a gente tinha que escolher uma árvore e fazer a entrevista. Eu fui fazer, assim, achando aquilo meio mais ou menos, né? Quantos anos você tem, qual o seu nome, quem são seus amigos. E fui anotando as respostas, né, que vinham na minha mente. E aí no final tinha essa pergunta assim, você quer me dizer mais alguma coisa? E aí, quando eu perguntei isso para a árvore que eu estava entrevistando, você quer me dizer mais alguma coisa? Eu ouvi ela me dizer, fica mais um pouquinho.
assim, não foi uma coisa que eu pensei em falar, ou que eu pensei que ela falaria. Foi uma coisa que eu ouvi. E isso foi muito transformador para mim. Assim, foi muito lindo. E para mim, o que que significou? Eu sempre tinha a impressão de que se eu estava num ambiente natural, eu estava invadindo. Eu estava, eu não deveria estar ali, eu estava incomodando. E quando a árvore me disse, fica mais um pouquinho, eu ouvi ela dizer, não está incomodando. Tudo bem se pisar na grama, tudo bem se sentar no musgo. Eu era bem-vinda naquele lugar. Então isso foi muito maravilhoso para mim. E eu não sei o quanto interferiu na minha vida, o quanto mudou. Eu sei que mudou, mas não sei o quanto, né? E é uma coisa que eu gostaria de lembrar todos os dias, assim, todos os dias que eu pisar na grama ou tocar numa planta, eu posso lembrar dessa experiência e me emocionar. Então, é esse tipo de coisa que acontece e é bem inesperado. E, por fim, a quarta etapa. Então, é isso que eu acabei de fazer, compartilhar. Então, a quarta etapa chama compartilhar a inspiração. Aí o grupo é convidado a compartilhar o que quiser, e existem formas de compartilhar também, existem atividades para isso, propostas no livro, propostas por cor nos diferentes livros. Pode ser compartilhado através de uma poesia, através de uma mímica, de uma música, de uma frase. É legal também se o guia que estiver conduzindo a atividade tiver alguma frase inspiradora para falar, ou uma história, ou uma fábula, né, uma imagem, alguma coisa para compartilhar com o grupo também. E convidar, né, como um convite a todos compartilharem. Nessa etapa é interessante porque às vezes pessoas que a gente não, que parece que não estão participando muito, que parecem que não estão muito envolvidas, podem nos surpreender muito com o seu compartilhamento. Podem falar coisas muito sensíveis. E isso é bem legal de perceber. Já outras pessoas não vão querer compartilhar nada. E aí vai do guia, né, do condutor, do educador, perceber se deve ainda assim convidá-las a compartilhar alguma coisa ou não. Eu tendo a não, né? Tendo a deixar as pessoas compartilharem se elas estiverem afim, se elas estiverem sentindo esse convite, né? E aí termina a atividade e a gente pode se despedir. Aí, Sérgio, eu queria saber que horas são, porque eu não faço a menor ideia. São 20 horas e 21 minutos nesse momento. Você detalhou o processo sequencial, exemplificou com diversas atividades em cada etapa, estabeleceu os princípios, e o princípio maior, a relação vivencial com a natureza. De algum modo é lembrar de algo que nós já sabíamos de tempos originários, né? E nesses minutinhos finais, eu não sei se você gostaria de falar sobre as sabedorias que estão envolvidas aqui. Eu gostaria de fazer mais dois comentários, Sim, assim, que da experiência mesmo, e que são coisas que às vezes a gente esquece nas primeiras vezes que tá. Bem, uma coisa que
pode esquecer e que é importante falar é que assim, a questão do tempo, né? Ainda que seja uma atividade super legal, sempre tem uma hora para acabar, né? A hora que o ônibus chega para buscar as pessoas, ou a hora que a aula termina, né? Que os pais vêm buscar. E assim como a gente preparou toda a atividade inicial para chegar no ponto da experiência, é importante também cuidar para que tenha um tempo para essa experiência, que tenha um tempo para compartilhar e que tenha um tempo para se despedir, sem pressa, né? Que aquilo não seja cortado de uma hora para outra porque bateu o sinal ou porque o ônibus chegou. Então, Quer dizer, assim, a uma, própria uma relação com dica o tempo, na medida que é uma relação que se dá com foco no presente, é uma relação que se dá nota velocidade, em contraponto com a velocidade que nós vivemos no mundo contemporâneo, é também uma experiência vivencial que vai atravessar todo o processo. é, ainda que a gente tenha uma proposta de estar no presente, né, de vivenciar o que está acontecendo, de sentir o próprio tempo e é importante que o guia sinta o tempo das pessoas, né, em cada atividade, o quanto a gente deve ficar parado ali, o quanto a gente deve ficar em silêncio nesse momento, o quanto falar sobre alguma pergunta que surja, né? Eu tenho tempo de terminar, né? E é importante que ele não seja. E tá tudo bem ter o tempo de terminar, né? Tudo tem esse tempo. E tudo bem se a gente não terminar abruptamente. Então, uma dica prática é que a gente controle os tempos intermediários, né? Não deixar atrasar muito. Se tiver atrasado, pula alguma atividade que estava prevista, né? Para ir gerenciando para não ficar tudo acumulado no final e o final, meu Deus, temos que ir embora, tchau. Né? Essa é uma dica bem prática. Assim. E a outra coisa é, assim, várias atividades, elas têm... A gente poderia considerar que tem um ganhador, tem quem conseguiu adivinhar e quem não conseguiu, tem quem ouviu mais som e quem ouviu menos som. Tem quem conseguiu pegar outra pessoa na hora de correr e quem foi pego. Então, pode criar um clima de competição. Porém, se a pessoa que está conduzindo não der ênfase para essa competição, não der ênfase para quem ganhou, isso não se sustenta. Né? E isso é muito importante. Não sustentar essa energia da competição de quem ganhou e quem perdeu. Porque todo mundo que está ali está para se divertir e isso é o ganho. Né? Não tem ganhadores e perdedores. E, então, ainda que as atividades possam ter esse enfoque, é muito possível, inclusive natural, que o grupo não dê importância para isso, que na prática não tenha esse enfoque. E, inclusive, muitas atividades, elas não têm regras tão claras assim, e o guia vai acabar ficando um pouco como juiz, e isso, normalmente, na maioria das vezes, não é um grande problema, porque o foco não são as regras e quem ganhou e quem perdeu, quem conseguiu e quem não conseguiu. O foco é se divertir. Então, é importante saber disso, perceber isso, e aí a coisa se conduz sem grandes discussões sobre regras subjetivas. Não, isso não é um problema. E aí, aproveitando o gancho, também dizendo uma coisa muito importante, que são... a gente tem uma visão da natureza, da evolução, como uma questão competitiva, né? Então, sobrevive o mais forte, o mais apto, o mais inteligente.
E isso é o que nos ensinaram. Mas, na verdade, a natureza tem muito mais cooperação que competição. Tem muito mais oportunidades de cooperar que de competir. Nós somos resultado da cooperação de seres e não da competição de seres. E eu acredito que isso tem um grande impacto na sociedade e em como a gente vive. Se a gente considerar que somos seres cooperativos, é muito diferente de considerar que somos seres competitivos. Então, isso deveria ser amplamente divulgado. Divulguem suas redes sociais. Nós somos cooperativos e não competitivos. Eu acho isso muito importante. E tem tudo a ver com a proposta da educação ambiental vivencial e várias outras propostas, né? E várias outras propostas, inclusive, de outras áreas, né? Outras áreas do conhecimento humano, que estão se voltando mais para a cooperação e menos para a competição. Então, era isso. Quer dizer, o aprendizado da compaixão, em última instância, e inclusive do altruísmo, que estão conectados com a ideia de cooperação, apontam para um outro tipo de futuro, para um outro tipo de sociedade. Então, há uma dimensão também psicossocial e até política de uma educação vivencial nesses moldes? Eu acredito que isso também é uma questão sutil e que pode ser que, assim, isso é para isso que aponta o futuro, pode ser, pode não ser, né? Depende da gente, assim. Então vamos divulgar essa ideia para que seja, né? Eu acho que seria muito diferente, acho que poderia ser diferente o mundo se a gente, desde cedo, aprendesse que os seres cooperam, né? Ao invés de ver programas de televisão com um ser caçando o outro, a gente vê programas de televisão com um ser cooperando com o outro, né? De espécies diferentes, e que o altruísmo pode sim existir em outras espécies, ou mesmo que não o altruísmo puro, mas que as espécies se beneficiam da cooperação. E não tem problema nenhum nisso, que bom que se beneficiam, né? Uma espécie se beneficia de cooperar com outra espécie. Então, isso é muito bonito. Quer dizer, nós evoluímos juntos. O planeta evolui junto com nós. Inclusive o ser humano, né? Hoje em dia se sabe que a floresta amazônica foi plantada pelos povos originários. Muitas espécies foram distribuídas pelos povos. Muitas espécies elas precisam do manejo humano para sobreviver, e isso traz benefício para elas, para o ser humano que se alimenta delas e para outros seres que também se alimentam delas, né? Então, isso também tem a ver com a experiência que eu compartilhei, né, com a árvore. Nós não somos necessariamente predadores, nós podemos ser cooperadores maravilhosos, né? Assim como a gente pode ser um grande predador, a gente pode também ser um grande alimentador da natureza, né? Deixar ela mais exuberante. A gente pode fazer isso, se esse for o nosso intuito, né? A gente não é um problema, a gente pode ser a solução. A gente pode se colocar no lugar de solução. E isso é mais natural do que a gente ser o problema, né? A gente se coloca numa situação de ser o problema da natureza, mas o natural é a gente ajudar a ser a solução. Muito obrigado, Madalena Heinemann, por sua bela exposição, muitos ensinamentos. A nossa live ficará gravada, até para que a gente possa
recuperar as ideias, as atividades e a sabedoria toda que está relacionada com essa proposta. De algum modo, toca nosso coração e esperamos, numa outra oportunidade, continuar essa nossa conversa, né, com novas atividades e adentrando em outros temas relacionados com a educação ambiental vivencial. Quem sabe no futuro você possa oferecer até mesmo um curso. Convido você então, se tem algumas palavras finais, né, para a gente poder ir encerrando o nosso encontro de hoje e expresso nossos agradecimentos em nome da Escola Livre de Filosofia. Eu queria só agradecer a participação, o convite primeiro, né? Fazer o convite que me fez mergulhar nesse tema mais uma vez, que me faz tão bem, me deixa com um sorriso no rosto. E então, o convite, a participação de todos, os coraçõezinhos que sobem aqui pelo lado da minha tela. E espero que todos possam ter se beneficiado de alguma forma e que a gente possa seguir trocando informações, comentários, perguntas, críticas e tudo mais. Obrigada pelos amigos que eu vi entrando na sala, foi muito legal. Tatiane Rocha está nos dizendo aqui, obrigada pelo conhecimento, obrigada pelos ensinamentos. Seguimos juntos. Na próxima terça-feira estaremos aqui eu e o professor Juliano. E o tema da nossa live na próxima terça-feira é o indizível. Ponto. Apenas isso. O indizível. Surgiu a proposta de ficarmos 1 hora calados, né? Ficaria bem de acordo com o indizível, né? Mas a gente vai acabar falando. Muito obrigado, belíssima apresentação, Madalena. Aguardamos a próxima oportunidade para continuar nosso aprendizado. E quem é professor já pode, agora entra segundo semestre nas escolas, quem sabe ir aplicando, porque é quando a gente aplica a atividade com as crianças que a gente aprende de fato, né? E aprende com elas. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada. Que seja em benefício de todos os seres. Abraços.